Olá, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num daqueles temas que pode parecer um bicho de sete cabeças: as fichas técnicas de equipamentos de energia solar. A ideia é simples: pegar naquela confusão de números e siglas e transformá-la em algo claro para que se saiba exatamente o que se está a ver e a escolher. E vamos ser honestos, quem nunca olhou para uma destas folhas e se sentiu completamente à deriva, é perfeitamente normal. Elas vêm carregadas de jargão técnico, de siglas, que podem assustar. Mas a verdade é que por trás de tudo isso está a história completa de um produto. E é essa história que vamos aprender a ler. Então, o nosso plano de ataque é este. Primeiro, vamos conhecer os protagonistas. Depois, mergulhamos nos detalhes técnicos dos painéis e dos inversores. A seguir, colocamos as especificações lado a lado para ver o que realmente importa. E no fim, olhamos para as letras pequenas, as garantias. Preparados? Vamos a isso. Ok, então mãos à obra. Para conseguirmos descodificar uma ficha técnica, o primeiro passo é perceber quem são os dois jogadores principais em qualquer sistema solar. Imaginem assim. Todo o sistema solar tem duas estrelas principais. De um lado, o painel. Ele é o coletor, a linha da frente que apanha a energia do Sol. Do outro, temos o inversor, e este é o cérebro da operação, porque a energia que o painel capta, bem, ainda não serve para ligar a televisão. É o inversor que a converte na eletricidade que usamos em casa. Certo? Vamos então fazer um zoom no painel solar. É aqui que vamos começar a olhar para os números e para os termos que nos dizem tudo sobre o seu desempenho, a sua eficiência e a tecnologia que o compõe. Para isto ser mais prático, vamos imaginar que temos à nossa frente a ficha técnica de um painel moderno, como este da Gaia Solar. O que vamos fazer é desmontar, um por um, os números mais importantes que encontramos num documento destes. E a primeira sigla que temos de dominar é STC, ou seja, Standard Test Conditions. Pensem nisto como as regras do jogo. É um padrão universal. Todos os fabricantes, sem exceção, testam os seus painéis exatamente nas mesmas condições de laboratório. Luz a 1000 watts por metro quadrado, célula a 25 graus Celsius. Só assim é que se consegue comparar maçãs com maçãs. É a base de tudo. Então, qual é o primeiro número que salta à vista? Quase sempre é este aqui, a potência. Muitas vezes até está no nome do modelo, como neste exemplo, retirado de uma ficha da BAE de 545 watts. É o grande número de destaque. Ok, mas o que são estes 545 watts? Na ficha técnica, isto aparece como Pmax, ou potência nominal. Significa que, naquelas condições perfeitas de laboratório, as STC, este é o máximo de energia que o painel consegue produzir. A lógica é simples. Mais watts, em teoria, significa mais energia a sair de um único painel. Mas a potência não conta a história toda. Há outro número igualmente crucial: a eficiência. E aqui temos um valor de 21,5% tirado de uma ficha técnica da WEG. E por que é que isto é tão importante? Bem, a eficiência diz-nos o quão bom o painel é a transformar a luz do sol em eletricidade. Pensem nisto, um painel mais eficiente vai gerar mais energia ocupando exatamente o mesmo espaço. E isto é ouro para quem tem um telhado pequeno e precisa de tirar o máximo proveito de cada centímetro quadrado. Outra coisa que a ficha técnica nos diz é o tipo de célula solar. E aqui o duelo é quase sempre entre dois tipos. De um lado, os monocristalinos. São feitos de um único cristal de silício, daí a cor preta, super uniforme. São os campeões da eficiência. Do outro, os policristalinos, feitos de vários fragmentos, o que lhes dá aquele aspecto azul meio mosqueado. São um pouco menos eficientes. No fundo, a escolha acaba por ser um balanço entre o máximo desempenho e o custo. Muito bem, já dissecamos o painel, mas e o segundo protagonista? Chegou a hora de falar do inversor, o cérebro do sistema. Lembrem-se, é ele que pega na energia crua dos painéis e a transforma em algo que os nossos eletrodomésticos conseguem de facto usar. O trabalho dele é absolutamente essencial. Funciona assim. Os painéis solares produzem um tipo de energia chamado corrente contínua, ou CC. O problema? Os nossos eletrodomésticos funcionam com corrente alternada, ou CA. É aqui que o inversor entra em cena. Ele faz essa conversão. Sem este passo, a energia solar em casa seria basicamente inútil. E quando olhamos para as fichas técnicas, vemos que há, essencialmente, dois tipos. O inversor on-grid, que se liga diretamente à rede pública. É o mais comum,
Mas tem um detalhe, se a luz da rua vai abaixo, ele desliga-se por segurança. Depois temos o inversor híbrido. Este, além da rede, também se pode ligar a um sistema de baterias. A grande pergunta que se tem de fazer é, o objetivo é só reduzir a fatura de eletricidade ou é também ter uma salvaguarda para quando há um apagão? A resposta a esta pergunta define a escolha. E há mais uma sigla que aparece sempre na ficha de um inversor e que é super importante. MPPT, Maximum Power Point Tracker. O que é isto? Pensem num gestor de performance super inteligente que está constantemente a ajustar as definições para espremer cada gota de energia dos painéis. A diferença que isto faz é brutal. Em dias nublados, um bom sistema MPPT pode aumentar a produção de energia em até 30%. É literalmente tecnologia que se paga a si própria. Ok, já temos a teoria. Conhecemos as siglas, os conceitos. Agora chegou o momento da verdade. Vamos pegar em todo este conhecimento e aplicá-lo. Vamos pôr 2 painéis lado a lado e usar as suas fichas técnicas para perceber o que os distingue na prática. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Olhando para a tabela, a primeira impressão é que o painel A, o da BYD, ganha em toda a linha. É monocristalino, tem mais potência, maior eficiência. Mas reparem naquele último número, o coeficiente de temperatura. O painel B é ligeiramente melhor. O que é que isto quer dizer? Simples. Em dias de calor abrasador, os painéis perdem eficiência e o painel B perde um bocadinho menos. Para quem vive em zonas muito quentes, este detalhe pode ser tão ou mais importante que a potência máxima no papel. É o tipo de pormenor que só uma ficha técnica nos revela. Claro que potência e eficiência são chave, mas um sistema solar é um investimento para 20, 30 anos. Por isso, temos de olhar para além dos números do primeiro dia. Temos de ver o que é que a ficha técnica nos diz sobre durabilidade e longevidade. E aqui entram as garantias, que são sempre 2. Primeiro, a garantia do produto. Esta cobre defeitos de fábrico, geralmente anda pelos 12, 15 anos. Depois, há a garantia de potência linear. Esta é a que importa a longo prazo. Garante que, passados 25 ou 30 anos, o painel ainda vai estar a produzir, por exemplo, mais de 80% da sua potência original. Uma diz-nos que o fabricante confia no seu produto, a outra protege o nosso investimento ao longo do tempo. E para além das garantias, há os testes de resistência. Isto mostra bem a robustez de um painel. Quando lemos coisas como carga de vento, 2400 pascais ou resistência a PID, isto não é só preencher. São testes reais que provam que aquele painel foi construído para aguentar tempestades, neve e para resistir à degradação durante décadas. E as certificações, como IEC ou UL, são o selo final que garante que tudo foi testado segundo os padrões mais exigentes. Portanto, no final de contas, o que percebemos é que uma ficha técnica não é só uma lista de números frios. É muito mais do que isso. É a biografia de um produto. Conta-nos a história completa. Como ele se comporta em condições ideais de laboratório, como ele foi construído para resistir ao mundo real e qual a tecnologia que o move. E é importante lembrar que, por trás de toda esta tecnologia, de todos estes números, há um propósito maior. Esta citação da BID resume tudo na perfeição. No fundo, cada watt, cada percentagem de eficiência é um pequeno passo na missão de construirmos um futuro mais limpo e sustentável. A partir de agora, a ferramenta para descodificar estes documentos está do nosso lado. E a pergunta final já não é sobre o que significam os números, mas sim sobre o que se pode fazer com este conhecimento. Qual será, então, o próximo capítulo na história energética de cada um?